demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, e porém não desceu à sua casa. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por essa semana, Senhor. Muito obrigado porque esse amor tão grande que nós acabamos de cantar, Ele nos alcançou na segunda, Ele nos alcançou na terça, Ele nos alcançou em cada dia da semana. Muito obrigado, Deus, porque mesmo quando nós somos pecadores, Senhor, ó Pai amado, errantes ao meio do caminho, o Senhor se faz gracioso, misericordioso, bondoso para cuidar das nossas vidas. Deus, nessa noite, Senhor, fala ao coração daqueles que te ouvem, Deus, daqueles que têm ouvido para ouvir aquilo que o Teu Santo Espírito quer dizer. Possamos sair daqui revigorados, cheios, modificados, transformados, impactados, mas convencidos de quem nós somos, de quem o Senhor é e daquilo que nós precisamos mudar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A história, para quem não conhece, eu vou resumir aqui rapidamente. A história diz que Davi, na terra, no tempo que os reis saíam à guerra, Davi não saiu à guerra. O seu exército estava militando, os seus comandantes guerreando, como diz o relato de Urias, o povo assentado ao ar livre. E gostei desse negócio aqui, viu? Acho que a gente tem que fazer mais aqui em vez de lá. Dá para passear em todo mundo aqui. Dá para ver todo mundo, todo mundo vê todo mundo aqui, né? Um pouquinho de todo mundo. E a história diz que Davi estava no seu palácio e se depara com a visão de Betseba. E Betseba, a sua beleza, chama a atenção de Davi, ao ponto de que Davi manda chamar Betseba, e Davi se deita com Betseba e o pecado é cometido. Ele toma a mulher de um outro homem, pega para si aquilo que não era, tendo ele várias mulheres e concubinas, uma numeração imensa de mulheres à sua disposição, e mesmo assim Davi quis a mulher de Urias. Mas a história de hoje não está focada na vida nem de Betseba, nem de Urias, nem de Davi. Mas a história de hoje, ela está focada na pessoa de Urias. Porque Urias, sem saber nada, é chamado para o palácio. O rei chama ele com intenção já de maquinar algo contra o próprio Urias, dizendo, olha, se ele vir deitar com a sua mulher, o problema está resolvido. Né? Se ela se engravidar, pronto, o problema está resolvido. Era simplesmente isso que Davi queria. Mas a história, ela muda, e acho que aqui chama, a expressão, me chamou a atenção esse texto, pela lealdade e a fidelidade, que são palavras quase sinônimas, iguais, quanto à posição de Urias. Por quê? Há uma fidelidade, há uma lealdade de Urias quanto à missão que ele tinha. Ele diz assim, olha, ele vai, fala com o rei, manda mensagem do campo de batalha, e o rei manda dizer, olha, vai, deita-se, vai lá, se lava, se purifica do campo e faz o que é normal você fazer. Relaxa, tranquila. Ele estava dizendo para Urias, ó, fica de boa, cara. Fica tranquilo. Tá tudo certo, ó, resolvi o seu lado. Vou te dar um dia de folga para você. Quantos de nós não queríamos ter um dia de folga de todas as nossas obrigações cristãs? Quantos de nós aqui talvez não queria ser um dia deixar de ser crente, deixar de ter a consciência cristã? Pô, poderia deixar de ser crente hoje e ir lá e dar uma porrada na cara de cara. Não
Queria deixar de um dia de ter consciência de ser crente, daquilo que eu estou fazendo ser pecado, ir lá e falar tudo o que eu estou sentindo para aquela menina. Vai desabafar na orelha dela, vai falar um monte. Eu acho que você. Eu quero comer o lanche com você. Eu vou falar o quê, ué? Eu queria, sabe? Já falaram o que querem, viu? Eu queria ficar um dia sem ter a consciência e falar o que eu penso sem pensar que o outro vai pensar de mim. Falar o que eu penso sem pensar o que o outro que é crente também, como eu, vai pensar de mim. Mas esse é o convite que o diabo, através de Davi, está fazendo para Urias. Esse que é o convite que o diabo está fazendo para mim e para você hoje. Olha, fica tranquilo hoje, tira um dia de folga e deixa de ser crente, deixa de estar envolvido com a missão. Que a gente acha que missão é ir para o Japão, é ir para, sei lá para onde, né? Para Camboja. Tem um amigo meu que está lá em Camboja. Igual, está lá em Camboja. Ou para Guiné-Bissau, que o Robson está lá. Guiné-Bissau. Não sabe de nada. Claro que eu sei. Melhor não perguntar. Fica quietinho. Mas a verdade é que nós somos convidados a deixar a missão de lado, não é verdade? Se a sua líder, imagina com essa composição. Ele diz para ele, fala assim, tira um dia de folga. Primeiro, porque era tempo, diz a palavra, que os reis saíam à guerra. E Davi estava fazendo o quê? Estava de boa no palácio. O cara que devia estar na frente do negócio, estava lá de bobeira no palácio. Comendo uva. Entendeu? Agora eu fico imaginando você, nessa caminhada, tirar um dia para deixar de ser crente. Você não volta. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Porque o seu inimigo, o qual te convida a fazer isso, que é esse convite vem do diabo, deixar de ter missão, de se importar com a missão, porque ele poderia estar dizendo assim para Urias: tá vendo? O seu rei, que deveria estar na guerra, está de boa, está tranquilo, está sem fazer nada. Por que você não vai lá fazer? Ficar tranquilo. E talvez o diabo... É a Valda, calma, é a Valda. É o Paulo, Vou colocar esse fogão lá do outro lado. Lá. É o Paulo. Quando eu estava no estudo, era estudo. Agora eu estou com 6 a 6. A pipoca continua numa boa lá. E o Paulo comendo. A verdade é essa. Você já imaginou isso? Deixar a sua missão? Porque você pode olhar e falar assim, tá vendo o pastor Isaac? Olha lá o pastor Isaac. Em vez de estar na igreja, foi tirar um dia de folga. Nem me chamou. Tá vendo? O irmão fulano de tal, da junta, devia estar aqui e não tá. Tá vendo o fulano que é não sei o que de louvor? Ele não tá. Por que você vai perder? Por que você vai manter a missão? Por que você vai manter o ministério? Por que você vai manter o chamado? E é na pessoa de Urias que a gente enxerga isso, gente. Um cara que era um Zé Ninguém, que não estava nem aí na história, só entrou porque tinha uma mulher bonita na história. Porque se a mulher dele fosse feia, Davi não tinha ganhado a fita. É verdade ou não é? Hã? Ele era baixinho. Se a moça fosse recalque, não ia rolar nada. Beijinho no ombro, velho. Tá vendo como que você pega o candango? Você joga a isca. Você joga a isca. Entendeu? Aí o peixe vem e morde ela. De crente tem que ser no... Ele vai e morde a chumbada.
Fica esperto, não conta tudo, não, que você vai ver. Você vai explicar esse beijinho no ombro pra mim. Pode deixar. Mas a verdade é essa. O cara não abandonou a missão. E uma coisa que eu tenho falado para a liderança da JMI e para os outros ministérios onde eu estou envolvido, que independente do pastor Isaac estar ou não estar, ter ou não ter, que continue o quê? A missão. Continue aquilo que está sendo feito. E essa é a projeção de Urias. Ele não voltou para casa porque ele entende que a missão não terminou. Porque a missão é a guerra. E você tem que entender que você está em guerra. Você está em guerra constantemente. Contra você, contra o diabo, contra os outros. E a missão não terminou. Eu não posso tirar um dia para deixar de ser crente. Porque senão eu vou perder a guerra. E eu não quero perder a guerra. Então, para não perder a guerra, eu preciso ter foco na minha missão. Eu tenho que ter um foco. E o foco é a minha missão. E qual que é a nossa missão aqui? A missão desse ano, né? A diretriz desse ano é fazer a diferença. É fazer a diferença. É ser diferente. É começar a fazer a diferença. Salvando não. Né? Dedé postou lá e eu, isso aí, Jesus nele. Ela mandou uma palavra show de bola. Meia dúzia de, 3 linhas no Facebook e arrebentou a galera que fica enchendo de papagaiado naquele negócio. Jesus neles, cara. Entendeu? Qual é a missão? A missão é levar as pessoas para Jesus. A missão é ganhar a alma. A missão é arrebatar o inferno. Glória a Deus. E povoar o céu. Aleluia. A missão, além de ganhar alguém, é poder nessa caminhada se salvar também. É não perder a missão. Então esse cara ele podia voltar para a luta porque ele não perdeu a missão. O que eu tenho falado com vocês? Que eu falei aquele dia que eu me apresentei, que a gente conversou. Além de ganhar alguém, eu não quero que esse seja o seu lema também. Além de você ganhar alguém para Jesus, que você não perca nenhum dos seus amigos para o mundo. Que você não perca ninguém para o diabo. Que você não perca ninguém para as drogas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então a gente, para ser leal, para ter lealdade, para ser fiel, a gente tem que ter o quê? Missão. Eu preciso ter uma missão. Porque quando perguntar para você por que você não vai fazer, você tem que dar a mesma resposta que o Urias deu. A arca está aqui, o templo tem o seu lugar, mas o povo está lá. O povo está lá no mar livre, e a minha liderança está lá no mar livre, os meus companheiros estão lá no mar livre. Eu tenho uma missão. Mesmo estando aqui, eu tenho uma missão. Eu estou compromissado com alguém. Eu tenho fidelidade com uma causa. Causa, a gente falou muito isso na década de 80, né? 80, 75, né? 65 também se falou muito a causa, né? Movimento estudantil, fim da era. Não, eles estavam falando que eles não estavam lá. Eu falei, para quem estuda, tá. Eles brigam, foi ele que falou. Tava lá, velho. Fim da era militar, né? É a causa, né? Os esquerdistas sempre usaram isso, né? Não é skatista. Só tem como eu tava lá, velho. Não é possível, Eles não tem que... mas sempre tem que usar esse conceito da causa. Qual é a causa? Por quem você luta? Ei, se alguém perguntasse para você por que você luta, por que você faz tudo que é certo, né, gente? Por que você faz o que é correto? Qual é a causa que te motiva? Não é e não pode ser a igreja de Nazareno. Não é e não deve ser o pastor Isaac. Não é e nem deve ser qualquer outra coisa humana.
questão do Deus que é poderoso, que vocês acabaram de cantar e que te ama tanto e que manifestou esse amor através do Cristo. Então eu tenho uma causa. Eu sou fiel à minha causa. Eu sou fiel, né, mãe? Sou fiel à minha causa. Né, Jé? Sou fiel à minha causa. A causa de Cristo. A causa da cruz. O motivo da cruz. Outra coisa que, lição que ele nos ensina, que Urias ensina a gente, que a gente precisa ser fiel e ter lealdade, é que a gente precisa ter lealdade a motivo da nossa liderança. Ele fala assim: o meu senhor Joabe está no campo, os meus companheiros estão lá. A gente fala que é tão crente, fala que é tão fiel, tão leal às coisas, que a gente vai junto, né, Kaique? Né? Estamos juntos. Não tava assim, é junto, né? É junto, pai. Foi uma das conversas que eu tive com você, não foi? No começo? Primeira conversa que eu tive. Tamo junto, Kaique. Tamo junto. Até o final, Kaique. Até o final. Puxa o que custar, Kaique. Picanha, tá picanha. Pão duro na picanha, Kaique. Pão duro na picanha. Né, brother? Tamo junto. Porque a causa, porque essa fidelidade à liderança, ela é recompensadora. A gente tem que entender que Deus recompensa aquele que é fiel. O Apocalipse vai dizer isso várias vezes. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a palavra, não existe outra expressão. Ser fiel, diz a palavra. Ser fiel. Ser fiel à sua liderança. Ser fiel ao seu pastor. Né, Carol? Né, Paz? É fácil, tá laranja. Ser fiel. Ser fiel à sua liderança. Ser fiel aos seus companheiros, que fiel. Fiel àqueles que são mais fracos. Fiel àqueles que são mais fortes. Fiel àqueles que são menos inteligentes, menos hábeis. Fiel. Precisa de fidelidade. Para ser crente precisa de fidelidade. E a gente não vai encontrar outra fidelidade lá no Novo Testamento, a não ser a pessoa do Cristo. De igual modo, não. Porque ninguém respondeu com tamanha fidelidade a uma causa, a uma missão, a sua liderança, como Jesus. Eu vim fazer aquilo que o Pai me enviou fazer. Eu faço aquilo que Deus me pediu para fazer. Jesus em nenhum momento tentou mudar a história de ele ser servo. Jesus em nenhum momento tentou trocar as histórias de que agora eu vou mudar a concepção. Cansei de sofrer. Cansei de ser humilhado. Quem já disse isso? Cansei, agora eu cansei. Cansei de sofrer, cansei de humilhar, agora eu vou bater. Porque eu vou falar uma coisa para você. Servir gente boa, está sendo liderado por gente excelente, top 5, né? Isso é fácil, isso é coisa boa. Esse negócio vai que nem água. O cara cabeça, entendeu? Trabalhar com gente cabeça, o negócio vai que nem água, flui rápido, pá, aqui, ali, não sei o que. Agora você trabalhar com um cara, com uma pessoa que está acima de você, que é ruim. Nossa. E você sabe que o cara não dá em nada, que o cara é um rolão, um pica-fumo. Dois. O que foi? Não sabe o que, né? Ah, pica-fumo é aquele cara sem vergonha, sabe? É aquele que só fica no beija bem. Veja bem. Veja bem. Pensa bem. É pra... É mais ou menos. Ai, tô vendo. Mas a verdade é essa, gente. Que trabalhar embaixo de uma liderança ruim, você podia pensar, por isso pode pensar assim, falou, nossa, meu rei é ruim. Puta ruimzinho ruim.
Ô reizinho ruim. O cara, em vez de estar na guerra, o cara está aqui. O cara, em vez de me mandar guerrear, o cara me manda ir para casa. Mas trabalhar com gente boa é fácil. Aí todo mundo quer, aí forma fila, né? Né, Ilha? Ai, pastor, nem me fala. Aí forma fila. Trabalhar com gente boa é fácil. Todo mundo quer trabalhar com gente boa, né? Se pegar fama, então, aí ficou melhor ainda. Não. Tranquilo. Aí vai aquele pelotão de gente. Até pra abrir valeta, nego vai lá. Chama até de amigo. Não, chama, tapa nas costas, amigo, parça. Vamos correr pela mesma, Aí né, vem. mãe? Não é assim que você fala. Lembrando das picanhas. Né? Vamos embora. Mas a verdade é que o chamado, a lealdade, independe se o cara é bom ou não é. Eu chamei algumas pessoas para caminhar comigo. E essas pessoas ou confiam muito em Deus, ou acreditam que da minha vida pode sair alguma coisa boa, porque elas nem hesitaram em falar, não, pastor, eu vou pensar. Mas a verdade é que independe disso. Ser fiel ao seu amigo, tem gente que não é fiel ao amigo. Tem gente aqui nesse meio que não é fiel ao amigo. Quando eles olham, você está falando desses olhos. Não é fiel ao amigo. Tem gente aqui que conversa com os outros quando não deveria conversar, sabe que é errado. Quando o outro tem namorada, quando o outro tem namorado. As coisas são boas para os... A Bíblia diz que as coisas são santas para os santos e impuras para os impuros. Eu não vou ver pecado em tudo. Mas eu também não vou fechar o olho para dizer que não existe pecado. Fica nesse maldito Face, maldito Zap. Zap. Fica no Twitter. Mas eu vou falar uma coisa para você. Está precisando de lealdade na sua vida. Está precisando de fidelidade na sua vida. Está precisando criar caráter dentro dessa área da sua vida. Seu caráter nessa área está defraudado. Está faltando. Se tem é pouco. E o que tem é insuficiente para você viver no meio de crente. E para falar que é crente. Você precisa passar a ter fidelidade à sua liderança. Parar de falar mal da sua liderança, do seu pastorado. Parar de falar mal dos seus amigos. Descobrir segredos, espalhar para os outros. É verdade. Lealdade. Você vê que a notícia que ele passa de Joabe não tem desgraça, só tem o necessário. A conversa com o rei é curta. Urias passa o que é necessário. Tem gente que fala mais do que a boca da vida dos outros. Eu não estou falando dos outros lá não, tá? Estou falando dos outros aqui, ó, entre nós. Está faltando lealdade na nossa vida. Está faltando fidelidade com a gente. A gente vai conseguir unidade quando a gente começar a tratar o conceito de fidelidade. A gente vai chegar na unidade, onde eu vou entender o que um sente pelo outro, quando eu for leal a eles, pela causa. Só vou ser unido com o Lucas. Nós temos Lucas e Eliseu. O Lucas, quando eu entender o que ele sente, ser fiel aos sentimentos dele, às emoções dele. E não pegar o que o Lucas sente e começar a jogar no ventilador. Eu nunca vou ser unido ao Lucas. O Lucas nunca vai se unir a mim. Nunca. Porque eu não estou sendo fiel a ele. Eu não estou sendo leal ao Lucas. Isso a gente precisa mudar. A gente tem perdido nossa missão. Não temos identificado o nosso foco porque nós estamos caminhando. Para onde nós estamos caminhando? Nós não temos identificado a nossa lealdade, a nossa liderança. Liderança dessa igreja. Em específico, no caso, a minha. Eu vejo que alguns não se identificaram com essa lealdade.
Chamar, beijar, agarrar, que nem a Carol faz. Ela fez um bonequinho lá que eu falei, Jesus amado. Tem muito Só eu desse tamanho assim, ó. Tem muito de algumas coisas, eu falei, uai, parece que o zóio desceu pra baixo. Molequinho esquisito, assim, às vezes é Bugaiado. Bugaiado, né? Maior do que o do Big. Ó, dele é maior do que o seu. Eu tô tirando a sua. Lealdade, ó. E a verdade, gente, a verdade é que essa lealdade a gente precisa construir. E por último, mais uma lição que o Urias nos ensina nessa noite é que a gente precisa ter lealdade com o Senhor. Ter lealdade com a palavra. Posso ter lealdade com a causa. Tem gente que salva o casamento, mas não salva o cônjuge. Tem gente que morre pelo casamento. Não sei se você vai entender essa frase aí. Mas não morre pelo cônjuge. Não se desfaz o casamento por nada, mas não vive com o cônjuge faz muito tempo. Mesmo tendo casado. Mas falou em separação, a pessoa não se separa de jeito nenhum. Mas viver com a pessoa da forma que é para ser vivida, só Jesus. Gente, talvez no meio da gente aqui, talvez tenha gente que é compromissada com a causa de vir à igreja. Vem à igreja aqui todo dia. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, de manhã e tal, lá. Compromissada com a causa. Estou na igreja. Tem gente que é compromissada com o colega. Nossa, eu sou fiel, eu sou parça pra caramba. Acabou o dinheiro, vou embora. Não, tá junto. Até pra fazer atrapalhada, tá junto. Até pra fazer coisa errada, tá junto. Mas Urias, você lê aqui como a gente leu, você vai ver que Urias foi embebedado pelo rei. O rei fala assim para ele assim, ó, passa mais uma noite, mais um dia comigo, depois eu te mando embora, beleza? E aí o que o rei faz? Chama Urias. Olha como que esse rei era sacana. Engraçado é Davi, né? Pô, eu quase esqueci que era o cara que chamava segundo coração de Deus. Chamou Urias, colocou ele na mesa, encheu a barriga do cara, colocou lá os pandurins lá para tocar, colocou um somzinho ambiente, um beijo no ombro. Não conheço, velho. Não conhece? Eu também não. Colocou lá o lepe-lepe lá. Lepo-lepo. De novo. Vou fazer uma pergunta para Jesus. De novo. Peixe grande. Deixa eu terminar aqui. Agora eu vou ter que terminar até mais antes. De novo. Porcalinho vai deu agora. Só quero mudar esse porcalinho para o pé. Depois eu pego. E olha só, vamos terminar aqui a história do rei. O rei chama Urias, grande da visão. Chama Urias. Manda lá leitão assado lá pro cara. Enche lá o caneco do cara. Entendeu? Ele não só bebe, mas diz a Bíblia que Urias ficou embriagado. Muito louco. Embriagado pra mim é muito louco. Não tinha lepo-lepo, cara.
E aí, o rei olhou pro Urias e falou assim: agora o negócio está feio. A cama está armada, o ambiente é propício, a situação favorece, a condição sensorial dele já foi perdida. E Urias desce com os que estavam juntos na festa. O que acontece no final, gente? O que acontece no final da história? Não, nesse final, antes dessa parte final, nesse final desse texto que nós lemos, Urias vai e deita na cama dele? Não. Urias vai e deita com a mulher dele? Não. Safado. Ele não foi, filho. Como é que ele Ele ficou louco, ele desceu. Ai, Jesus. Quero aceitar Jesus depois. Você conhece a diversão noite? É, isso aí. A diversão noite. Eu tô quietinho ali, né? Diversão. Olha para o texto, olha para a Bíblia. Não olha. Espero que essa Bíblia esteja aberta. Olha para a Bíblia e vê o que Urias fez. Mesmo bêbado, mesmo na companhia de gente que era para influenciar ele a fazer aquilo que o rei gostaria que ele fizesse, olha e vê aquilo que Urias faz. Verso 13: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu a sua casa. A verdade é que mesmo sem condição, na sua perfeita ordem, Urias manteve a missão. Urias manteve a lealdade ao seu senhor e aos seus amigos, ao seu companheiro de guerra. Mas pior, melhor do que isso, foi mais além do que isso. Urias manteve a sua lealdade a Deus, ao seu compromisso que ele pôs a si mesmo. Eu não vou fazer. Sabe por que a gente não é fiel aos líderes? Sabe por que a gente não é fiel aos amigos? Porque a gente não é fiel a nós mesmos. Aquilo que eu coloco sobre o meu coração não fazer, isso eu faço. Isso eu tenho feito. Por isso que eu não consigo exercer lealdade ao outro. Porque eu tenho perdido para mim mesmo. Sabe por que você não é leal à sua liderança? Você não é fiel à sua liderança? Você não é fiel ao seu companheiro, ao seu amigo, ao seu namorado, à sua namorada, aos seus compromissos? Você não é fiel à causa, à missão? Porque se você tem perdido para você mesmo. Urias não perdeu para ele, nem mesmo estando bêbado. Mesmo estando chapado, como disse o Kaique, muito louco. Ele não perdeu para ele mesmo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês perdem para vocês mesmos. Vai ganhar de quem? Você perde para o cara que vai no espelho todo dia com você, a hora que você acorda. Você vai ganhar de quem? Então começa a ganhar de você. Começa a ganhar de você mesmo. Quem que você quer superar? Hã? Quem que você quer superar, ô Mike? Eu mesmo. Não é que eu quero superar eu mesmo. A hora que eu começar a superar eu mesmo, eu vou poder expressar lealdade. A hora que eu começar a vencer a mim mesmo, eu vou poder dizer que eu sou fiel. Né, Josué? Né, Caião? A hora que eu vencer a mim mesmo, eu vou poder falar que eu sou fiel, eu sou leal. Agora, se eu perco para mim mesmo, você acha que eu vou ser leal a Deus? Você acha que eu vou ser leal à missão, ao chamado? Você acha que eu vou ser leal aos meus amigos?
Você acha que eu vou ser leal à minha liderança? Não vai. Vou falar aqui categoricamente, você não vai ser leal com ninguém, porque você está perdendo para você mesmo. Por isso que eu disse no começo, eu nunca ouvi alguém pregar sobre Urias, e esse era o desafio meu essa noite. Um homem que não era ninguém, e porque tinha uma esposa bonita, entrou na história. Mas na história ele fez história, fazendo uma expressão de fidelidade, de lealdade. O que eu espero, o que a Dedé fez. Eu não falei nada com a Dedé chegou em mim e falou: pastor, se você precisar de mim, não comigo, tá? Não tinha nem falado, abrindo a boca para ninguém. A Dedé chegou em mim e falou assim: pastor, se eu precisar, tamo junto. Fazer o que a Eliana fez. Eliana, vai lá, resolve. Eliana foi e resolveu. A primeira igreja que o presidente da JNI visitou foi a nossa. Por quê? Alguém foi e fez bem feito. Fez a diferença. Eu queria que você inclinasse sua cabeça. Você olhasse para dentro de si. Olhasse para quem você é. Eu não vou fazer o apelo para que ninguém levante, mas eu vou fazer o apelo para que você olhe para dentro do seu coração e veja se está faltando fidelidade para você, se está faltando lealdade para você. Lealdade com a causa, lealdade com a missão, lealdade com Deus. Talvez você esteja envolvido muito com a igreja, esteja envolvido muito com as pessoas, mas e você e Deus? Qual é o seu nível de lealdade? Qual é o nível de fidelidade que você tem com compromisso com Deus? Até onde você vai com Deus? Ou até onde você tem deixado Deus ir com você? Urias manteve a sua fidelidade aos companheiros. Urias manteve a sua fidelidade à causa, à luta, ao motivo pela qual ele estava vivendo naquele momento. Urias manteve a fidelidade, a lealdade consigo mesmo e pôde manter isso com Deus. Nessa noite eu faço esse apelo. Que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Que sonde o seu coração, para que Ele te mostre o quanto você precisa de lealdade, o quanto você tem sido infiel a Deus, o quanto você tem sido infiel em conversas paralelas, o quanto você tem sido infiel a pensamentos, a circunstâncias e situações. E o quanto você precisa ser leal à causa de Cristo, ao propósito da cruz, ao propósito que Jesus fez na cruz por você, a seu favor, da mesma forma que esse foi fiel, como diz Isaías, como ovelha muda, levado ao matador. Essa foi a fidelidade do Cristo. Essa é a chamada para as nossas vidas nessa noite. A fidelidade a um chamado de sermos servos de Jesus, sermos discípulos de Jesus, sermos iguais a Jesus. Quantos de nós poderíamos dizer para Deus que nós estamos sendo fiéis? E depois desse exame que nós fizemos com a palavra, o quanto de nós poderíamos reafirmar isso diante dele? Dizer: eu tenho sido fiel, Senhor. Mas se você por acaso se encontra numa situação contrária a essa, se está faltando lealdade na sua caminhada, no seu pensamento, lealdade à causa, lealdade ao propósito, lealdade a Deus, lealdade aos seus amigos, lealdade aos seus irmãos, lealdade à família. Tem gente que tem negligenciado a família aqui. Está faltando lealdade dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Está faltando lealdade lá dentro.
chama hoje para ter lealdade. Deus te chama hoje para dizer: seja fiel à causa, seja fiel à palavra. Mas que nós possamos, Senhor Deus, dobrar os nossos joelhos, colocar os nossos pensamentos e falar: Senhor, eu preciso ser leal, eu preciso ser fiel ao meu trabalho, como eu sou fiel no meu lar. Me ajuda, Pai. Que nunca se acabe. Que quando eu assumir um voto com Deus, que eu venha firmar esse voto, que eu não venha deixar para trás, desistir, mas seguir adiante, avante com a missão que o Senhor colocou diante da minha vida, a começar de mim, Pai, porque o Senhor colocou, o Senhor tem me chamado há muito tempo. E eu às vezes tinha me desvencilhado, o Senhor falou: não, Pai, não é o tempo, não é o momento, eu não consigo. Mas o Senhor, com a lealdade dele, a fidelidade, ele mostrou que eu era capaz. Porque o Senhor está comigo. Então, a partir do momento que você deseja, você tem uma fidelidade, você tem uma lealdade com o Senhor, siga adiante a sua missão. Deus vai fazer o que está proposto no coração dele. Isso. Comece a colocar em prática, ó Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado por esses jovens maravilhosos, Senhor Deus, que estão neste lugar. Obrigado pelos jovens lá no mundo, Senhor.
E nós podemos, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, aos nossos amigos, aos nossos familiares, no nosso trabalho, como o Senhor tem sido